Bom dia, são 7 horas e 12 minutos em Salvador. Bom dia, e o Jornal da Manhã desta sexta-feira começa falando sobre o drama que vivem moradores de uma rua do bairro de Amaralina, surpreendidos desde a noite de quarta-feira para quinta com um incêndio em um mercado do bairro. É que o fogo começou no subsolo do prédio e dificultou o trabalho dos bombeiros. O resultado é que até agora, pelo menos 10 casas vizinhas ao local do incêndio foram interditadas pela Defesa Civil. O calor do fogo provocou problemas na estrutura e deixou muitas famílias desabrigadas e desesperadas. Além desse problema, muita gente passou mal por causa da fumaça. O grande temor de todos foi que esse fogo pudesse se espalhar e atingir casas vizinhas. No fim da tarde, o fogo parecia controlado, mas no início da noite, pequenas explosões dentro do supermercado fizeram as chamas voltar ainda mais fortes. Por medida de segurança, a Coelba desligou a energia em parte do nordeste de Amaralina. Um quarteirão inteiro ficou sem luz. Técnicos instalaram grandes holofotes para ajudar o trabalho dos bombeiros. 24 horas depois do início do incêndio, a situação ainda é essa aí. O fogo parece incontrolável. Os bombeiros lutam para apagar o incêndio, mas o fogo já começa a aparecer do lado de fora do prédio. Para quem está por aqui, a situação parece assustadora. As chamas se espalharam por todo o prédio e a fumaça aumentou. Os bombeiros tentaram entrar, mas por causa do fogo e da fumaça, tiveram que continuar trabalhando do lado de fora. Funcionários do supermercado também se arriscaram até a noite, na tentativa de salvar parte da mercadoria. Esse aqui é o lado mais difícil do incêndio, a gente ainda não conseguiu passar por aqui, a gente vai tentar. É onde os bombeiros estão tendo o maior trabalho, onde tem maior concentração de carros de bombeiros, na tentativa de apagar o fogo. Fumaça é muito forte aqui, uma fumaça que provoca náusea, mal-estar, os olhos da gente começam logo a arder. E os moradores já começaram a abandonar suas casas. E agora à noite, com essa fumaça toda, poucos ainda se arriscam a ficar dentro de casa. E aí, gente, tá muito trabalhoso isso aí, não tá não? Um pouco. Tantas horas assim, nada de conseguir apagar esse fogo. Mas já tá chegando ao fim, já tá terminando. Tá chegando ao fim? Já. Vocês estão otimistas? Com certeza. Tem risco de explosão aí, amigo? Não. Risco de explosão não. Só fogo. Os moradores assistiam a tudo assustados. Essa mulher mora bem ao lado do muro que desabou. Com medo, ela abandonou a casa. Só entrei para pegar meu documento, cartão de médico só. Por quê? Tá com medo? Tá preocupado? Sim, a casa bem aqui na frente. Já tô sentindo mal, problema alérgico. Já fui atendida hoje na emergência, passando mal o dia todo. Aí quem vai ficar dentro de casa? A maioria dos donos de casa tá tudo no hospital. Porque já vai fazer 24 horas, tá esse extremo aí. Entendeu? A vizinha dali, ó, infartou agora. A Salvar levou ela. E como é que tá a situação assim? O tio que mora ali, ó, tá no hospital vomitando, cada fumaça. Já tem 24 horas isso. Eles não tomaram providência logo antes. Deixou chegar esse extremo que tá. Cansado, amigo? Um pouco. Desde que horas você tá aqui? Desde 8 da manhã. Quase o dia inteiro aqui tentando apagar o fogo. E por que você acha que tá demorando tanto? Porque tem muito material inflamável por baixo nas lajes. E é difícil, não dá para penetrar. A população reclama dessa demora. O que você diria? Não é fácil. Não é fácil. Ela reclama porque não sabe o que a gente está fazendo. E as dificuldades do ambiente, muito difícil, não é fácil. Qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo aí? Não dá para entrar. Não dá para entrar porque tem, parece que 1 ou 2 subsolos incendiados, então não tem como entrar. Não tem como entrar, a gente tem que bater lá de fora. E o Corpo de Bombeiros continua trabalhando no local desse incêndio. Já são cerca de
35 horas de tentativa de acabar com o fogo, que, repetimos, começou no subsolo. Essas imagens foram feitas agora há pouco. E se isso serve de alento, Georgina, a gente vê esse fogo aí, mas em relação àquelas labaredas enormes que vimos ontem à noite, mostradas na reportagem de Ana Valéria, o fogo já está praticamente controlado. Já diminuiu muito. Né? Diminuiu muito, o pessoal do bombeiro continua trabalhando ainda, a gente viu aí, continua vendo. Olha o estrago, essa imagem foi feita pelo Adenilton Sacramento, nosso cinegrafista, que chegou bem perto do local onde aconteceu esse incêndio. Ele está praticamente na parte interna. Olha ainda, fogo destruído, hein? Na parte do subsolo, totalmente destruído o mercado, e a área com fumaça por todos os lados. A fumaça que se amplia à proporção em que a água vai sendo jogada naquela região lá de Amaralina. A gente viu esse depoimento interessante do bombeiro que falou com a Ana Valéria, dizendo que a população reclama porque não sabe, e eles estão tendo realmente muito trabalho. E a gente vai saber agora o que é que dizem, afinal, os bombeiros sobre o difícil trabalho de combate a esse incêndio. E, por sinal, hoje é o dia, né, de homenagear aqueles que trabalham como bombeiros. É o dia que se celebra a padroeira dessa corporação militar, né? Mas é Santa Bárbara que é padroeira, né, da corporação dos bombeiros. Os bombeiros estão aí tendo muito trabalho essa semana. Eles têm trabalho o ano inteiro, mas essa semana realmente esse incêndio aí, esse último, realmente foi muito grande o trabalho deles. E a gente vai saber um pouquinho mais agora com o André Silva. Né? Bom dia, André. Bom dia, Georgina. Pois é dia de Santa Bárbara, de pedir proteção a ela aí, né? Especialmente nesses momentos difíceis aí que vivem os bombeiros, que também tem a Santa Bárbara como a padroeira, a protetora deles. Eu estou aqui com a capitã Ana Souza. Muito rapidamente ela vai conversar com a gente sobre as dificuldades. Capitã, por que essa dificuldade? Qual é a principal dificuldade? Qual foi a principal dificuldade de combater este incêndio de graves proporções aí em Amaralina? Aquele incêndio, na verdade, ele foi proporcionado pela grande quantidade de materiais, combustíveis, né? Por se tratar de um mini mercado, ele tinha uma grande concentração de materiais num depósito no subsolo. E a dificuldade de acesso dos bombeiros em fazer um acesso, em um combate direto às chamas, né? Então, o que se viria, na verdade, é ter entrada realmente dentro da instalação, entrar na instalação e fazer esse combate direto. E a dificuldade estava muito grande por conta da quantidade de fumaças e também a própria construção e instalação desse mini mercado, né? E a gente atenta até para essa informação, para que as pessoas verifiquem realmente a ampliação de determinados imóveis, principalmente esse que abastece e, com certeza, né, concentra uma quantidade de materiais, gêneros alimentícios e perecíveis e combustíveis, né? E essa é a maior concentração, no caso. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, sobre também a programação de hoje de Santa Bárbara, ao vivo, aqui do Centro Histórico. Daqui a pouquinho você vai acompanhar toda a programação desta festa bonita, Genildo. Um alerta importante da capitã Andréa, você vai ver também depois do intervalo as oportunidades de emprego para hoje. E você vai ver também noite de protestos em Salvador. Moradores de um bairro popular reclamam da violência e da morte de trabalhadores inocentes e fecham o trânsito por quase 2 horas. A polícia chega e age com rigor contra os manifestantes. Agora são 7 horas e 20 minutos.